Preventiva da Polícia Federal, Fabrício Schomer-Kerber. Deputado Federal Marcos Polon. O Coordenador-Geral de Controle de Armas de Fogo, Wellington Clay Porcino Silva. Em nome da Polícia Federal, agradecemos a presença dos representantes das comunidades de caçadores excepcionais, atiradores desportivos, colecionadores presentes no nosso auditório, além dos que acompanham a transmissão pela internet. Por favor, professor. Esta audiência pública tem o objetivo de apresentar e debater soluções para os desafios enfrentados no atendimento aos CACs de todo o Brasil e demonstra o compromisso da Polícia Federal com este público na busca pelo aprimoramento da qualidade dos serviços prestados. Convidamos para fazer uso da palavra o deputado Marcos Polon. Agradecer aos senhores pela gentileza de estar realizando mais esse evento e principalmente pelo cuidado que tem tido em responder a todos os questionamentos que surgem não só da Câmara como do Senado, como toda a sociedade que tem enviado. A gente sabe que os desafios são infinitos e os recursos são finitos e vimos desde o começo da aplicação do novo normativo uma boa vontade dessa instituição em buscar nos atender. Celebro a manutenção da validade dos CRs, que foi construído aqui nessa casa, e desde o começo nós temos conversado sobre a dificuldade da renovação dos CRAFs. Isso não passou despercebido, uma vez que desde o último evento que foi realizado aqui já temos evoluído a ponto de chegar na divisão em aniversários, o que ajuda bastante. Eu confesso aos senhores que a maior preocupação que nós temos hoje, como falava para os senhores ali, é a questão da uniformização de entendimento. Infelizmente, em algumas delegacias existem algumas solicitações e eu tenho encaminhado com frequência ofícios para cá traduzindo essas exigências que destoam um pouco do que a gente imagina como um comportamento padrão. É claro que uma instituição que atua em todo o Brasil, até você estabelecer uma uniformidade de entendimento, nós teremos um tempo necessário para essa adaptação. Confesso aos senhores que o fracionamento entre grupos foi muito positivo, principalmente os grupos que ficam no ano que vem. A gente ainda tem o temor de que algumas exigências possam sair do controle e prejudicar alguns usuários do sistema, mas dada a boa vontade que a instituição tem demonstrado, isso nos dá uma tranquilidade. Como disse aos senhores, nós ainda não desistimos da possibilidade de tentar trabalhar para que esses grupos que vencem esse ano possam ser trabalhados no ano que vem, porque daí acreditamos que nesse período toda a instituição já estará habituada com o novo sistema, os funcionários já estarão alocados, a gente vê a previsão da Câmara repassar alguns recursos também para viabilizar isso aí, há muito investimento envolvido. E, paralelo a isso, a uniformização de entendimento vai ser algo necessário. Nós sabemos que, face ao texto do decreto, é um pouco mais complexo algumas adequações, mas estamos conversando todas as semanas com representantes do Ministério da Justiça, graças ao presidente da Comissão de Segurança Pública, que tem feito reuniões semanais a respeito disso, para tentar equalizar esse ponto e facilitar o trabalho de Vossa Excelência. Também quero cumprimentar o deputado Capitão Aldo, que está aqui com a gente, que também integra a mesa diretora da Comissão de Segurança Pública e, graças ao trabalho dele também, isso vem se mostrando possível. De toda sorte, agradecer a abertura que os senhores têm dado. Todas as vezes que nós requeremos a possibilidade de nos reunir para tratar desse tema, sem exceção alguma, os senhores nos recebem e acreditamos que através do diálogo vai ser possível a gente chegar no denominador comum. Acredito que já avançamos muito
desde o começo. E, como os senhores deixam claro em toda a reunião, o objetivo da instituição não é politizar o tema, tampouco viabilizar uma pretensão confiscatória, que é a nossa maior preocupação. Dito isso, acredito que a nossa preocupação comum é que o sistema funcione e que possamos entregar aos usuários um serviço adequado que não cause prejuízo nem à instituição, nem à segurança e nem ao usuário do ponto. Então, muito obrigado aos senhores, agradeço por toda a atenção e o trabalho que os senhores têm feito. Obrigado. Ouviremos agora o diretor de Polícia Administrativa, Fabrício Kerber. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu queria cumprimentar o deputado Colombo, em nome de quem cumprimento os demais parlamentares aqui presentes. Deputado que tem sido um articulador frequente dos temas de CACs aqui junto à Polícia Federal. Temos tido muitas reuniões e muitas discussões sobre o tema. Eu acho que temos um objetivo comum, que é ter um mercado e uma comunidade regulada e eficiente no controle, nas atividades, para que todos aqueles que praticam essas atividades possam desempenhar, né, as suas respectivas atividades de forma tranquila e precisa, sabendo o que esperar do órgão fiscalizatório. Também queria cumprimentar o general Guzmão, em nome de quem cumprimento as demais autoridades presentes, demais representantes da comunidade CAC, colegas da Polícia Federal, temos aqui chefes de delegacias de controle de armas, demais colegas da Polícia Federal de outras áreas. Boa tarde a todos. Eu quero iniciar destacando a relevância deste momento. Essa audiência pública, deputado, representa um espaço importante de diálogo institucional e de construção conjunta, reunindo não apenas representantes do poder público, mas também cidadãos diretamente interessados no tema. É a segunda vez que a Polícia Federal realiza uma audiência pública para tratar do controle e fiscalização dos CACs. A presença de todos aqui, parlamentares, representantes do setor e cidadãos, demonstra o quanto esse debate é necessário e atual. Agradeço em especial, novamente, aos parlamentares, cujo papel é fundamental na definição dos marcos regulatórios que orientam a atuação do Estado. À Polícia Federal cabe executar essas diretrizes, como bem mencionou o deputado Colombo, com responsabilidade, observando sempre os limites legais e institucionais. Temos feito um trabalho constante de padronização, deputado, buscando que as nossas 27 unidades nos estados e os nossos núcleos no interior atuem de forma padronizada, difundindo o entendimento do órgão central, tentando alinhar a interpretação da aplicação da norma, para que todos os usuários do sistema CAC possam ter exatamente o mesmo tratamento que é aquele previsto na legislação. Isso é um esforço contínuo que é feito aqui na Diretoria de Polícia Administrativa e na Coordenação Geral de Controle de Armas. Inicialmente, quero conectar essa entrega de hoje à visão estratégica que vem sendo reiteradamente afirmada pelo nosso diretor-geral. A Polícia Federal deve estar permanentemente orientada ao cidadão, com serviços de excelência e com capacidade contínua de inovação. A Diretoria de Polícia Administrativa é reconhecida exatamente por isso, pela qualidade dos serviços que presta e pela missão de gerar elevado valor público, contribuindo diretamente para a segurança da sociedade brasileira. É nesse contexto que nós apresentamos hoje o Portal PF. Mais do que um novo sistema, ele representa um novo paradigma para a entrega e gestão de serviços públicos no âmbito da Polícia Federal. É a estratégia que nós falamos lá atrás, se materializando de forma concreta, tangível e eficiente, com foco claro no cidadão. Ao falarmos em transformação, é importante reconhecer o ponto de partida.
enfrentamos, doutor, nos últimos anos, um desafio logístico operacional de grande magnitude decorrente da assunção pela Polícia Federal das atividades de controle e fiscalização de armas de fogo dos CACs. A esse cenário, soma-se um novo e relevante desafio, como bem mencionou o deputado Marcos Polon, a renovação, a partir desse ano, de cerca de 1,5 milhão de certificados de registro de arma de fogo. Trata-se de um volume expressivo de demandas, com impacto direto no atendimento ao público, na carga de trabalho das nossas unidades e na alocação do nosso efetivo. Esse contexto deixou evidente que o modelo anterior, embora tenha cumprido seu papel, já não era suficiente para responder de forma eficiente às demandas atuais e futuras. Foi a partir desse diagnóstico que nós estruturamos o novo ecossistema digital da DPA. O portal PF nasce como resultado de uma profunda reengenharia de processos, concebida para promover uma modernização transversal dos fluxos de trabalho dos serviços sob responsabilidade da Diretoria de Polícia Administrativa. Começamos hoje pela renovação dos CRAFs, mas com uma visão sistêmica. Um ecossistema integrado, moderno e escalável, capaz de absorver progressivamente todos os serviços prestados pela DPA. A dimensão desse projeto revela sua relevância. O portal PF, para vocês terem uma ideia, inicia sua operação preparado para atender cerca de 1 milhão de usuários externos e mais de 1.200 usuários internos da Polícia Federal. No entanto, essa é apenas a primeira etapa. À medida que a plataforma for incorporando a totalidade dos serviços da DPA, estamos falando de um potencial de 32 milhões de usuários externos e mais de 6 mil usuários internos, o que demonstra a responsabilidade, a robustez e o planejamento envolvidos nessa entrega. No centro de todo esse desenho está vocês, os usuários. O portal PF foi concebido com a clara premissa da centralidade do cidadão. Unificamos o ponto de entrada dos serviços da DPA, de modo que o usuário passa a ter, em um único ambiente digital, acesso aos serviços disponíveis e ao histórico completo do relacionamento com a Polícia Federal. A jornada digital foi padronizada, simplificada e desenhada para ser intuitiva, reduzindo complexidade, retrabalho e incertezas. Outro pilar fundamental, Dr. Wellington, é a interoperabilidade. Houve um esforço estruturado da integração com as bases de dados, com o objetivo de eliminar, de forma progressiva, a necessidade de vocês, usuários, comprovar informações que o próprio Estado já detém, bem como aquelas que podem ser fornecidas diretamente por parceiros habilitados, como os nossos psicólogos credenciados, os clubes e os instrutores de tiro. Essa abordagem reduz burocracias, aumenta a confiabilidade das informações, melhora significativamente a experiência do usuário e fortalece a atuação institucional da Polícia Federal. Falamos também de automação e performance. A inteligência embarcada no sistema permite a automação de tarefas, a realização de validações automáticas e o ganho expressivo de eficiência operacional. Estimamos cerca de 88% de automatização das atividades que antes eram feitas de forma manual. Com isso, ampliamos a capacidade do efetivo policial ao direcionar os esforços para aquilo que realmente demanda análise qualificada: dados, casos complexos e o fortalecimento da fiscalização. Essa transformação nos conduz a um novo patamar de gestão orientada por dados. A DPA passa a monitorar, em tempo real, fluxos, gargalos e prazos, o que permite ajustes rápidos de rota, decisões baseadas em evidências e melhoria contínuas dos serviços. É fundamental destacar que toda essa simplificação do acesso vem acompanhada
de um rigor absoluto em segurança da informação. O portal PF, que vocês vão conhecer hoje, foi concebido com trilhas completas de auditoria, controles robustos e total conformidade com a LGPD. A inovação aqui caminha lado a lado com a responsabilidade institucional. Sabemos o quão importante são os dados pessoais e as informações de vocês que estão sendo gerenciadas pelos órgãos públicos. Outro aspecto relevante é a forma como essa solução foi construída. O portal PF é resultado de uma metodologia ágil, com entregas incrementais. Isso significa que a plataforma não se encerra com o início da operação. Ao contrário, a equipe segue trabalhando com um plano evolutivo estruturado para os próximos anos, incorporando novas funcionalidades, novos serviços e melhorias contínuas. Esperamos que até o fim do ano, outros serviços direcionados aos CACs passem a migrar para o novo portal PF, de forma que até o fim do ano, se Deus quiser, Dr. Wellington, todos os serviços hoje gerenciados no Sinal CAC passarão para o novo sistema, melhorando em muito o atendimento ao usuário CAC. Nesse ponto, eu queria fazer um agradecimento especial ao Dr. Wellington Clay, que muitos de vocês já conhecem, nosso coordenador geral de controle de armas de fogo, e a doutora Estela Baiense, chefe do Serviço de Gestão de Dados e Soluções da DPA. Em nome deles, eu agradeço a todos os membros das diferentes equipes que trabalham no portal PF. Vejam, eu falei trabalham, porque o trabalho não encerra hoje com o lançamento. O sistema continua em desenvolvimento contínuo. Foram essas pessoas que tornaram possível essa realização em um espaço de tempo tão curto. De novembro para cá, nós estamos falando em 6 meses, um desenvolvimento de uma nova plataforma do zero. Então, realmente, é preciso agradecer a todos os colegas e contratados que trabalharam nessa solução de diferentes diretorias e diferentes superintendências da Polícia Federal. Foi um projeto amplo que contou com o apoio de todos. Esse resultado que vocês vão ver hoje é fruto de competência técnica, dedicação institucional e, principalmente, espírito público. Concluo aqui reafirmando a nossa convicção de que a Diretoria de Polícia Administrativa deve ser uma força impulsionadora da Polícia Federal. Uma diretoria capaz de utilizar tecnologia como instrumento de inovação, racionalização de recursos e geração efetiva de valor público. O portal PF, doutor, simboliza exatamente isso. Uma Polícia Federal mais moderna, mais eficiente e cada vez mais próxima do cidadão que ela protege. Muito obrigado a todos. Neste momento, desfaz-se o dispositivo de honra e, na sequência, convidamos o coordenador-geral de controle de armas de fogo, Wellington Clay Porcino Silva, para realizar a apresentação sobre o trabalho realizado pela Polícia Federal. Informamos aos participantes que as perguntas podem ser feitas pelo QR Code que está atrás do crachá de vocês. Vocês, Dr. Wellington. Bem, boa tarde. Obrigado, doutor Fabrício, pelas palavras. Deputado Polon, demais parlamentares, meu amigo General Guzmão. Eu estou bastante feliz de ter essa segunda conversa com vocês, porque eu lembro que na primeira audiência pública que nós fizemos, sim, eu já estava preocupado com a renovação do CRAF. Muitas perguntas me foram feitas sobre isso. E uma coisa que eu garanti, até por orientação
do Dr. Fabrício e do Dr. Andrei, que nenhum CAC seria prejudicado. E essa é uma premissa básica de qualquer decisão que a Polícia Federal, que a SEGARM toma. Nenhum usuário pode ser prejudicado por problemas de sistema, por problemas de entendimento. É óbvio que nós não conseguimos estar em todo tempo, em todo lugar, como o próprio deputado falou, temos sim problemas pontuais ainda, mas problemas de entendimento, e a gente se esforça bastante para alinhar isso. Essa é uma pauta constante, importantíssima para a coordenação geral. Uma das principais razões de existir uma coordenação geral é estabelecimento de padronização, mas nós somos ainda muito novos tratando de CAT, ainda não temos um ano tratando de CAT, então a gente ainda tem muito a melhorar. Claro, sempre tem a melhorar, mas quando você está começando uma nova função, você demora um pouco para poder engatar, especialmente nesses detalhes. E uma coisa importante, então hoje a minha apresentação vai ter dois aspectos. Primeiro, inicialmente, uma rápida prestação de contas do que nós fizemos ano passado. Quais os desafios que nós enfrentamos ano passado, quais os resultados que nós obtivemos, quais os problemas que nós identificamos ano passado, e falar de renovação de CRAF, porque é um novo desafio, quase tão grande quanto foi a migração. Então, a Polícia Federal está aprendendo a resolver problemas grandes na área de polícia administrativa. E eu espero que a gente seja também bem sucedido. E, por óbvio, ao falar de renovação de CRAF, eu vou falar do novo sistema, que é a principal pauta da minha fala. E vou, ao final, mostrar um vídeo. Aqui a internet não vai me permitir demonstrar o sistema, tá? Acessar aqui, mas o vídeo, quem é de TI sabe, não é Figma. Figma é uma plataforma que normalmente a gente usa para desenhar o sistema, mas ele não funciona. O sistema realmente está funcionando, tá? Em fase de testes. Eu garanto que eu deferi um CRAF de teste sábado, 10 horas da noite, tá? Então, está funcionando, mas ainda tem alguns ajustes, a gente tem algum tempo para poder apresentá-lo, mas vocês vão vê-lo funcionando em 2 vídeos, inclusive para vocês entenderem em que ele melhora o nosso trabalho de análise, fazendo com que o resultado, o deferimento ou indeferimento seja tão rápido quanto é um Sinarme Defesa, que gira em torno de 10 dias. Esse é o nosso sonho, de 5 a 10 dias. Então vamos lá. O nosso tamanho do desafio que nós tivemos ano passado foi 1 milhão de CACs e receber essa tarefa, essa atribuição do Exército Brasileiro em relação à fiscalização e controle dos CACs e suas armas de fogo. Foi um desafio gigantesco para nós e também para o Exército Brasileiro. Semana passada eu estive no Exército e falei algo que é verdade. Para mim foi, por ser oriundo do Exército Brasileiro, eu fui oficial de carreira do Exército Brasileiro, então trabalhar junto novamente, tão próximo ao Exército, foi uma experiência muito boa, especialmente próximo de pessoas com quem eu tinha contato, contemporâneos, caso do General Marcuz, caso do General Guzmão, contemporâneos de tempo de academia. Então foi algo que acredito tenha facilitado essa transferência de funções. E a nossa meta principal é mudar o modelo de controle, não mais um modelo reativo, mas um modelo proativo, em que a gente acompanhe e que não só melhore o deferimento, a análise
os resultados do nosso trabalho para os CACs, mas também, ao mesmo tempo, melhore a segurança pública. Porque o objetivo nosso aqui é comum. Não é a Polícia Federal contra os CACs, nunca foi. Nosso objetivo é que os usuários de nossos serviços, como Polícia Federal, tenham o serviço melhor prestado possível, ao mesmo tempo em que a gente garanta a segurança pública da forma mais eficaz possível. Então, nisso, nós temos objetivos comuns, como o próprio deputado Marcos Polon falou. Os nossos objetivos aqui são um só, e são comuns. Então, como foi o nosso início? Nós recebemos, então, 20 milhões de investimento, do Ministério da Justiça. Nós depois reforçamos com 579 servidores, reestruturamos toda a parte de controle de armas. Foi adquiridos novos computadores para esse novo efetivo e a gente precisou estabilizar o Sinarmicac, que, como todos os senhores sabem, é o Sigecorp adaptado para o ambiente da Polícia Federal, com todos os problemas históricos, e ainda é uma versão que não é a mais moderna, porque eu peguei a última versão estabilizada. Por isso que alguns serviços do Exército, algumas funcionalidades, melhor dizendo, não aparecem no Sinarmicac. Então, o desafio foi muito grande. Tivemos algum resultado bom, eu diria razoável, mas muito longe do que é o padrão da Polícia Federal. O nosso serviço para os CACs ainda está muito longe do padrão que é o normal para a Polícia Federal. O nosso padrão é o padrão do passaporte, é o padrão do Sinarme Defesa. Atendimentos em 3 dias, atendimentos em análise de processos em 10 dias. Esse é o nosso padrão. Só que nós tivemos um grande desafio. Eu tenho alguma experiência na área de TI, e grande parte das decisões foram compartilhadas por mim e com o pessoal da área técnica. E um dos problemas que a gente enfrentou ao longo do ano passado foi justamente as limitações do Sinarmicac em adaptá-lo ao nosso ambiente. Então, eu acredito que grande parte dos problemas que ainda existem junto aos usuários decorrem do sistema. Mas, como eu disse antes, a orientação da Polícia Federal, a orientação do nosso diretor-geral, do nosso diretor de Polícia Administrativa e da SEGARM é que, em caso de falha de sistemas, a unidade deve providenciar a prestação do serviço através de requerimento via e-mail, de modo que eu garanta a continuidade do serviço público. Essa orientação já foi formalizada algumas vezes para as pontas. Eventualmente podemos ter problemas, mas essa é a orientação da coordenação geral, como forma de manter. Então, nosso grande gargalo hoje é o Sinarmicac, que tem uma arquitetura fragmentada, ele não tem uma fonte única de verdade. Ele trabalha em 2 bancos de dados, conversando ao mesmo tempo, buscando a verdade em 2 lugares diferentes. Isso torna, em termos de processamento, a arquitetura muito, só ver a palavra em inglês, muito tendente a erro. Então, isso é uma coisa que é um problema. A disponibilidade já até melhorou um pouco, não é dos maiores problemas. Ele está numa
mas teve época que ele saía para almoçar todo dia, depois ele sempre alongava o fim de semana, nunca trabalhava segunda-feira de manhã. Então a gente teve alguns problemas de rede para analisar. E o maior processamento. Toda análise dele é manual. Em nada é automatizado. Então, para a gente chegar naquele serviço que nós desejamos prestar aos senhores, era importante que eu vencesse esse gargalo. E aí que entrou a discussão do portal PF, que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Então, isso é uma coisa... Mas antes de entrar no portal PF, eu queria fazer uma prestação de contas. Eu queria mostrar os resultados, os números de processos que nós recebemos durante o ano passado. Lembrando que o que nós conseguimos ainda está muito longe do que nós consideramos ideal. Então, em termos de prestação de contas, esses dados se referem até dezembro do ano passado, no prazo de julho a dezembro. Então, praticamente, nós recebemos quase 700 mil processos. Desses quase 700 mil processos, 80% foram deferidos. Quase, 78,66%. Ou 78,6 né, Guzmão? Tínhamos em análise, em dezembro, 125 mil requerimentos. Tínhamos restituídos 9%. E indeferidos, somente 0,7% dos requerimentos. Esses dados foram extraídos em dezembro do ano passado. Esses dados mostram que, apesar dos problemas no sistema que nós reconhecemos, apesar da nossa ainda pouca familiaridade com os CACs, nós estamos trabalhando. Isso está bom? Não. Como eu já disse, temos muito que melhorar para atingir o nosso padrão de serviço. Mas eu queria prestar contas do que nós fizemos. E para melhorar, aí a gente volta à questão do portal PF, porque o nosso grande gargalo continua sendo o Sinar-MICAC. Prestando conta, como eu falei, eu dividi minha apresentação em duas partes. A primeira, basicamente, uma prestação de contas, que foi o que eu falei. E agora vamos partir para o nosso segundo grande desafio em menos de um ano. A renovação dos CRAFs. 1,5 milhão de CRAFs, aproximadamente, vencendo simultaneamente, no dia 21/7/2026. O que nós fizemos para tentar resolver o problema? Eu tenho um problema. A gente reuniu vários cabeças pensantes da polícia, especialistas não só na área de TI, como também especialistas com conhecimento na área de controle de arma de fogo. Trancamos-nos numa sala durante uma semana e passamos a semana inteira discutindo, analisando cenários que eu havia pré-preparado e tentando achar uma solução. Foi uma semana, uma metodologia, meio que a adaptação do tal do design thinking, uma ideação, uma inception. Foi uma forma que nós encontramos, temos um problema, como vamos resolver? Não é um problema pequeno. E aí, o que esse grupo de pessoas concluiu? Primeiro ponto, o óbvio, eu não consigo analisar 1,5 milhão de CRAFs no mesmo dia, certo?
Eu não consigo. Então, eu teria que mudar a IN. Eu teria que estabelecer um cronograma para a entrada dos requerimentos dentro da competência delegada para o diretor-geral da Polícia Federal. E foi isso que nós fizemos, um cronograma que nós alongamos as datas de entrada dos requerimentos. Ah, mas eu quero entrar antes. Tudo bem, pode entrar. Não vai ter trava temporal. A gente não vai fazer trava temporal. Meu laudo de aptidão técnica vai vencer, eu posso entrar antes? Pode. Meu laudo de aptidão psicológica vai vencer, eu posso entrar antes? Pode. Como eu disse, a Polícia Federal procura não prejudicar nenhum usuário. Então, assim, ninguém será prejudicado por causa do cronograma, que foi criado não para beneficiar, foi criado para permitir que nós prestemos um serviço minimamente razoável para os senhores. Então, essa foi a primeira decisão. Segunda, otimizar o processo. O processo de análise, hoje, no SINAR-MICAC, ele envolve 3 etapas. Um primeiro analista, o segundo, alguém que faz a decisão, e o terceiro, alguém que homologa a decisão. Isso funciona, a cultura institucional do Exército é diferente da nossa. O Exército não foi feito para a guerra. Então, é natural que o Exército estabeleça controles mais rígidos em cada etapa. Mas a cultura institucional da polícia é diferente, a gente é polícia. É da natureza da polícia ser mais ágil, menos burocrática, pela natureza. O Exército é grande, a polícia é muito menor. Então, por essas diferenças de cultura, é importante que a gente aplicasse no novo sistema já a cultura nossa da Polícia Federal e não adaptasse a cultura de outra organização, que tem a sua natureza diferente da nossa. E aí, para aplicar essa cultura, a gente reduziu para 2 etapas só, o que já adianta bastante. Então, tem a etapa da análise inicial e da decisão. Isso foi uma também decisão nossa. E a principal, que era usar tecnologia disruptiva. Isso foi fundamental em todas as discussões em que eu e a doutora Estela, que trabalhamos diuturnamente literalmente, nesse sistema, a gente trabalhou para que ele pudesse utilizar o que tivesse de melhor de tecnologia disponível para a Polícia Federal. A gente deu sorte de ter uma equipe muito boa, tá? Também no desenvolvimento. Então, foi essa a solução apresentada pela Polícia Federal. Uso de IA na análise de documentação, integração com outros sistemas, automatização de tarefas, de modo que eu possa ser mais rápido na análise. Eu não só reduzi as etapas, ou seja, otimizei o processo conforme a minha cultura organizacional e, ao mesmo tempo, eu tornei a análise mais ágil. Então, vocês vão ver como funciona daqui a pouco. Aqui, primeira coisa, como foi feita essa AN 330 é o cronograma, tá? Daqueles grupos. Por que uma pergunta, ninguém me fez, mas eu ficaria curioso no lugar dos senhores. Por que a gente decidiu fazer por mês de aniversário? Porque em todas as combinações possíveis que nós testamos, foi a que tinha uma distribuição mais uniforme. É cerca de 80 mil
usuários por mês. Você pode ver a curva fica bem uniforme, fica mais uniforme. Para ser bem preciso, os números variam de 72 mil a 82 mil por mês. Ou seja, em nenhuma outra combinação que nós testamos conseguimos fazer de forma tão equilibrada e tão bem distribuída. Tá? Então foi por isso que nós testamos várias combinações. Durante aquela semana que eu falei, que a gente ficou trancado numa sala discutindo, a gente chegou a essa conclusão que a melhor solução seria pelo aniversário, porque é algo não só fácil, mas também é algo que atendia a demanda operacional de uma distribuição mais uniforme possível. Tá? E aí, enquanto a gente faz isso, com base nisso, a gente criou essa tabela. Tá? Foi para achatar a curva, para poder fazer a entrada de requerimentos ser feita de forma distribuída, que publicou-se essa AIN 330. Foi nosso objetivo foi tornar a análise factível. Por quê? É impossível eu conseguir analisar tudo simultaneamente. Voltando aqui, ó. Imagina se naquela curva vermelha aqui, ó, nenhum sistema ia aguentar isso. Nem ia ser humanamente possível. É por isso que houve esse achatamento da curva. E vamos agora entrar um pouco no que é o grande salto que nós estamos aqui trabalhando, que é o Portal PF. É um novo sistema que não é só dos CACs, como o próprio Dr. Fabrício falou. Ele é o sistema que vai abraçar todos os pedidos de requerimento, todos os serviços da área de polícia administrativa da PF, num único sistema. Ele vai abraçar passaporte, ele vai abraçar os serviços que hoje são prestados pelo Sinarme Defesa, a emissão de antecedentes, de certidão de antecedentes, enfim, tudo o que o cidadão se relaciona com a polícia vai ter uma única entrada, o Portal PF. E isso é importante também para os CACs, para entenderem qual é o nível de importância que a polícia está dando para os senhores. Olha, a gente está fazendo um sistema que é uma mudança de paradigma para a polícia. E os primeiros usuários a usarem esse sistema serão os CACs. Isso é a forma que a polícia tem de reconhecer a relevância dos senhores, como é importante prestar um bom serviço para os senhores, reconhecer que hoje o sistema tem limitações e que sim, a gente precisa resolver isso e prestar um serviço melhor para os senhores. Então, o atendimento aos CACs passou na frente para uma decisão da Direção-Geral do Passaporte, da defesa do Sinarme Defesa Pessoal, do imigrante. Por quê? Porque para nós, prestar um serviço de excelência aos CACs é uma prioridade. Então, esse aqui mostra mais ou menos como a gente está pensando entre os requerimentos, e a gente vai procurar, como o Dr. Fabrício falou, reduzir em 80% a intervenção manual. O que é isso? Eu não vou mais precisar analisar a aptidão psicológica, a aptidão técnica. Por quê?
Porque o sistema vai ser alimentado de forma automática pelo psicólogo, pelo IAT. A habitualidade vai ser conferida de forma automática a partir de outro sistema. Na verdade, a partir da alimentação dos clubes de tiro, das empresas de software, a Polícia Federal de forma automática. Então, tudo isso não vai ser mais o homem que vai olhar. Os sistemas de pesquisa de idoneidade da Polícia Federal já serão feitos também de forma automática, para reduzir o que é hoje o grande gargalo nosso na análise, que é a pesquisa de idoneidade. Porque essa é feita por um policial e 1 a 1, não é automatizada. Então, disso a gente vai melhorar muito a qualidade do serviço, a agilidade da análise. Cada documento, a carteira de identidade vai ser validada por IA, e somente aquilo que não for validado automaticamente é que será submetido à ação humana. E aí a gente ganha agilidade, diminuindo o gargalo. Então, o portal PF é um grande orquestrador,